Bom dia, segunda-feira, 29 de abril. Título da lição: Transmitindo a Palavra de Deus. Questão número 2. Ao proclamar a verdade, que confiança Paulo tinha apesar dos desafios que enfrentava? 2 Coríntios 4, do 1 ao 6 e capítulo 2, verso 14. O apóstolo Paulo enfrentou enormes dificuldades em sua obra de difundir o Evangelho. No entanto, ele confiava que a palavra de Deus triunfaria porque, como ele mesmo disse, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. 2 Coríntios 13, verso 8. Atos 20, 22 e 24 registra as seguintes palavras de Paulo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Para Paulo, os assuntos pessoais não tinham valor algum. Essa também foi a atitude de Cristo quando decidiu assumir a nossa natureza. Filipenses 2, 7 e 8. Nenhuma preferência ou desejo pessoal distraiu Paulo dos elevados privilégios do seu ministério. Não vivia para si mesmo. Ele dizia que era um escravo de Cristo, em Romanos 1, verso 1. Nada era de suficiente importância para induzi-lo a descuidar do seu dever. Ele afirmava: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. E esse foi o espírito do Salvador e também dos primeiros cristãos. Os reformadores enfrentaram dificuldades semelhantes à de Paulo, porém, pela fé, foram fiéis à palavra de Deus. Um exemplo de coragem diante de probabilidades esmagadoras é de William Tyndale. O maior desejo dele era dar à Inglaterra uma tradução precisa e legível da Bíblia. Então ele decidiu traduzir a Bíblia das línguas originais e corrigir alguns erros na tradução de Wycliffe, que fora feita 144 anos antes. Tyndale também foi preso e julgado, assim como Paulo. E seu julgamento ocorreu na Bélgica, em 1536 d.C. Ele foi condenado sob acusação de heresia e sentenciado à fogueira. Seus carrascos o estrangularam enquanto o amarravam à estaca e depois queimaram seu corpo. Suas últimas palavras foram ditas com fervor: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E Deus, milagrosamente, respondeu à oração de William. Em 1611, a versão King James da Bíblia foi impressa. Como o próprio nome sugere, a tradução foi feita a mando do rei James. E essa versão é uma das publicações mais importantes da história e também foi considerada a versão mais fiel que se aproximava de alguns fragmentos do Novo Testamento em grego. Os 54 estudiosos que realizaram o trabalho se basearam grandemente na tradução de William Tyndale para o inglês. Uma estimativa diz que o Antigo Testamento da Bíblia de King James, 76% é da tradução de William, e do Novo Testamento, 83%. Veja que contribuição valiosa desse herói, esse reformador, William Tyndale. E em 2011, a versão da Bíblia King James completou 400 anos de existência, ultrapassando a marca de 1 bilhão de Bíblias impressas. Veja, traduzida para muitos idiomas, impactou dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. O sacrifício de William Tyndale valeu a pena. Apesar das dificuldades e dos desafios, ele e seus companheiros confiavam que Deus estava no controle. A vida de William Tyndale fez a diferença para a eternidade. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.